Bem-vindo ao podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial, diretamente do Full Face 2026. Estou com uma convidada aqui muito especial de Brasília, doutora Luciana Dias, e vai falar pra gente sobre um assunto, tô até curiosa. Hoff Scan é uma abordagem inovadora de ultrassonografia aplicada à harmonização orofacial e às cirurgias estéticas. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Fernanda. Para mim é um privilégio poder falar para essa associação da qual eu participei da criação, da continuidade. Então é muito bom bater um papo aqui. E do que eu gosto é melhor ainda, né? Falar de Hoff Scan é falar da Luciana Dias. Eu tô curiosíssima para saber sobre esse assunto. Então, nós abrimos o palco principal hoje, o Live Injection, falando do Hoff Scan e da ultrassonografia. Basicamente é a gente não atuar no escuro, às cegas. É a gente atuar com assertividade, com conhecimento anatômico, porque a ultrassonografia é anatomia viva. Sim. E a odontologia, especificamente, começou a atuar nessa área cerca de 5, 6 anos, efetivamente. Mas a ultrassonografia data da época da guerra, né? Preconizada e sempre precursora pela medicina. E aí a gente começou a atuar e entender que visualizar o que o paciente tem previamente, antes de injetar ou disparar um fio, ou mesmo a cirurgia estética orofacial, Sim. que é o que nós estamos falando hoje, né, que está muito em voga, é segurança. Sem dúvida, pro profissional, pro paciente. Exato, é para todo mundo. A parte jurídica, então, não passa ilesa nisso aí, tá? Isso é um aspecto muito importante das minhas mentorias, dos nossos cursos e nos congressos eu falo muito. Você pode ser prejudicado na ausência da ultrassonografia. E, na verdade, apenas a medicina e a odontologia podem laudar. Esse laudo vai ter efeito jurídico se for feito por essas duas áreas. Mas todos os não médicos e não cirurgiões dentistas também podem executar e fazer o exame. Entendi. Não há problema. Tá. Apenas o laudo não vai ter efetividade jurídica. Entendi. Entende? Mas é uma segurança para atuar, com certeza. Com certeza, sem dúvida. Além da técnica, a gente tem que ter essa segurança. A gente estava falando no podcast anterior, né? Como é importante ter esse respaldo e você poder atuar com segurança. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala que a ultrassonografia é anatomia viva, é porque assim, Fernanda, se você não sabe o que você está procurando, você não vai encontrar. Sim. Então as pessoas ficam meio confusas naqueles tons lá de branco, cinza e preto. E eu, para poder cativar os alunos, eu usei até de uma artimanha. Ah, é? Não tem o filme Os 51 Tons de Cinza? Tem. 50, né? 50. O meu era 51. Os 51 Tons de Cinza da Hoff. Claro, foi uma pegada do marketing, mas para exemplificar que a cada ano a gente tem novos produtos. Sim. A gente tem novas técnicas. Então, eu nunca estou a par de todos aqueles cinzas. Só que ocorre o seguinte, a ultrassonografia, através da inteligência artificial e dos recursos de hardware dos equipamentos, também está simplificando um pouco mais a nossa forma de visualizar, de aprender, de conversar com o paciente. Então, eu penso que enquanto nós dois estamos conversando aqui, existem cientistas tentando produzir um equipamento que a gente consiga usar o ultrassom, o eco, entendeu? De forma mais fácil. E sobretudo um exame inócuo, porque não tem nenhuma energia ionizante, como a ressonância, como os outros. Então ele é inócuo e é por isso que a gente até diz que ele é padrão ouro no diagnóstico. Mas lembrando que é um diagnóstico complementar. Tá. Não é definitivo. Não é definitivo. O definitivo é o exame físico, clínico, certo, e a anamnese do paciente. Que é fundamental, né? Com certeza. Começa ali já. Começa ali. Na anamnese. Porque muitas vezes se define uma imagem, você faz a aquisição daquela imagem, mas você define com a história do paciente, com ele relatando ali.
E não é raro a gente encontrar pacientes que nem sabem ao que foram submetidos, né? Você vê, acompanha aí nos noticiários essas tragédias. Então, o paciente, não é que ele foi ludibriado, mas muitas vezes ele não teve coragem ou curiosidade mesmo de perguntar. De questionar, né? Exato. E aí, se você vai intervir num novo preenchimento, um novo procedimento, com aquele material prévio, em certos casos, você pode causar infecção, você pode levar o paciente a óbito, a verdade é essa. Então, volto a repetir, uma segurança para o profissional. Com certeza. E para o paciente. Com certeza. No planejamento cirúrgico, então, eu acho assim, imprescindível. Aliás, eu queria entender como é que a medicina e a cirurgia plástica trabalharam com o planejamento de cirurgia plástica facial sem a ultrassonografia. Porque eu sou uma pessoa fatalista, né? Eu sou uma geminiana fatalista. Mas sou bucomaxilo, implantodontista, periodontista, Hoffer e agora ultrassonografista. Então eu fico pensando, na odontologia nós não trabalhamos nem um só dia, nem para fazer um diagnóstico de cárie, às vezes, nós fazemos sem um exame. Como que você vai incisar uma face sem isso? E aí foi bem curioso, sabe esses grupos que você cai procurando curso, não sei o que, de repente você acorda num dia de manhã, você está num grupo. E aí eu estava num grupo de cirurgia plástica. E o doutor, ex-residente do Dr. Ivo Pitangui, relatou que ele gastou 20 ou 25 anos para aprender a fazer um lifting cervical. Com assertividade e por conta de glândulas, por conta de estruturas que é rotina para a odontologia ver pela ultrassonografia. Então aquilo me chocou. Falei, meu Deus, nós temos que publicar e logo. E assim nós estamos fazendo, né? Então eu tenho protocolos pré-operatórios que vão economizar o tempo cirúrgico do cirurgião estético orofacial. Eu e outros ultrassonografistas, porque existem vários já formados pela gente, pelos professores que me formaram. Sim. Né? E a gente está começando a oferecer esse serviço também para a cirurgia plástica, porque a odontologia adora um coleguismo, né? Sim. Não é? Então, as pessoas podem, os profissionais têm acesso, então? Tem acesso. Tem acesso. Eu até vou contar essa historinha aqui. Quando eu atinei para ultrassonografia de fato, sabe, que data da guerra e tal, nós estávamos na pandemia. Eu só fazia estudar, comer e malhar, né, dentro de casa. E aí, estudando, fazendo cursos online, eu comecei a observar que os maiores anatomistas do mundo estavam usando a ultrassonografia para pesquisa, para publicar, que eles não estavam parados. Eu pensei, se um anatomista que incisa um cadáver está falando que esse equipamento é primordial para eu aprender a injetar, disparar fio e tal, eu tenho que prestar atenção nisso. E aí eu corri atrás de pessoas da área de imagem, nós fomos montando equipes, e aí você vai trocando as equipes por afinidade. Mas a minha ideia inicial sempre foi oferecer esse serviço no meu instituto e para os colegas em Brasília. Eu nunca pensei em vir para o Brasil todo. Nunca, Fernanda, nunca. Eu sempre soube das minhas limitações, até no aprendizado. Sim. Mas aconteceu. Você vai virando referência pelos convites, pela assertividade, né? Tanto que hoje eu fui lá compor o palco principal. Para mim foi um orgulho. Lindo. É como se eu estivesse representando uma classe toda de profissionais que trabalham com imaginologia, né? Sem nunca ter sido radiologista. Mas é muito fácil para um cirurgião que incisa saber dominar a anatomia. Então a gente consegue ver essas variações. Então eu montei um serviço, não funcionou muito bem, mas agora a gente está saindo com uma outra vertente desse serviço. As pessoas não alugam equipamento? Alugam. De CO2, Sim, Cypro, ultrassom microfocado, lasers. Excelente. Nós queremos o aluguel do ultrassom comigo ou com os profissionais que eu formo. Então isso é um nicho de mercado para a odontologia. Porque aí fica acessível para os profissionais, né? Sim, porque hoje o valor é altíssimo. Os equipamentos são do porte desses outros equipamentos que a gente falou. Tem equipamentos muito baratos, mas eles não vão dar a resolução necessária. Então, a partir de 15, 16 MHz é que a gente tem uma resolução necessária, né?
Aí nós começamos a oferecer isso em Brasília. Eu vou, ou uma mentorada, alguém da minha equipe vai. Uma responsável, e o doutor né? marca 2, 3, 4 pacientes. Incrível. E ele consegue ter segurança para fazer os procedimentos guiados. Ótimo. Né? E aí fica bom para todo mundo, fica viável. Todo mundo tem trabalho, todo mundo ganha, inclusive o paciente, né? Com segurança. Com segurança. É isso. Maravilhoso, doutora. É isso. Bom, e quais são as principais informações que a ultrassonografia fornece ao profissional que o exame clínico convencional não consegue oferecer? Vamos lá. É quase aquela visão de raio-x do super-homem, é mais ou menos isso. Como é que funciona o ultrassom? A base do eco, é uma energia mecânica, Tá. é um som. Então, esse eco, você encosta a manopla no rosto, ele vai emitir uma energia que vai trespassando aqueles tecidos. E a cada tecido até o osso, ele reflete em forma de eco. E o hardware assume aqueles tons de branco, cinza e preto. Basicamente Tá. é isso. Então, o que eu vou ver entre o osso e a pele? Eu vou ver gordura, uma parte de fibrose de ligamentos, vou ver musculatura e vou ver principalmente se há alguma coisa entre essas estruturas. Por exemplo, uma glândula, também estruturas atípicas, gorduras que são referência. Um cirurgião plástico, Fernanda, quando vai incisar, ele vai de olho na glândula parótida, que é a maior glândula que a gente tem aqui na face. Por quê? Ele sabe que ali passa o nervo facial, o nervo que vai mexer em toda a nossa face. Então, quando ele dá de cara com a parótida, ele já sabe, aqui é uma área de risco. Certo. O que a gente quer com o ultrassom é mostrar previamente essa área de risco. A mesma coisa para você injetar um produto. Tá. Hoje você tem que entender que o que era variação anatômica no passado, hoje é comum, porque está todo mundo preenchido. Sim, verdade. Então, independente do tipo de biomaterial, quando você injeta, você muda a circulação de posição, você mexe no posicionamento daqueles vasos, daquelas veias, do feixe vasculo nervoso. E então, se você vai fazer um procedimento que já foi, né, feito anteriormente, numa área já acometida, você corre riscos, de fato. Com certeza. Então, essa é a visão de raio-x do Que ultrassom. Agora, é fácil? Não, Não, fácil não é. A gente, para ter acuidade no ultrassom, a gente precisa de frequência. A gente precisa de fazer um dia, fazer outro dia. A gente treina. A gente só não treina no cachorro, porque a anatomia é diferente. Mas a gente treina no irmão, no marido, Sim. no filho. Porque ele é inócuo. A gente treina em si mesmo. A gente treina. E a nossa vista, a gente brinca que é muito intuitivo. O ultrassom é muito intuitivo. Então, os meus alunos falam, nossa, mas como que a senhora está vendo isso? Essas bolas, para mim é tudo músculo, igual, tudo gordura, tudo aham. igual. Como é que a senhora sabe? Porque eu treino. Porque precisa como de uma tudo curva. na vida, né? A gente tem que Exato. praticar, treinar, constância, repetição. É isso. Depois fica automático. Né? Depois fica automático. Então, assim, tem o lado da aquisição da imagem para mapeamento prévio. Agora, tem um lado muito importante, que é esse que eu aprendi com os anatomistas, na pesquisa. A gente não quer trabalhar com a desgraça. Eu brinco que eu falo assim, eu não vendo medo. Sim. Quem vende medo é a seguradora. Eu vendo segurança. Isso. Tanto para os pacientes como para os alunos. É uma prevenção. É uma prevenção. E as empresas que se prezam, empresas idôneas, elas adoram ter os biomateriais avaliados por nós. Com certeza. Porque é respaldo científico para eles. Então, a gente pode pesquisar muito também as camadas superficiais de pele, epiderme, derme, mas aí a gente precisa, aí nós estamos falando de equipamentos acima de 22 MHz, então aí nós já subimos um ticket para um equipamento a partir de 150, 200 mil reais. Mas mesmo assim, Tem a opção de... tem opções várias no mercado e cada vez barateando mais, graças a Deus. Nós, cirurgiões dentistas, nos acostumamos a trabalhar com equipamentos portáteis. Sim. Porque eu sempre penso assim, um ultrassom numa clínica odontológica sozinha é um exagero. A não ser que você vá trabalhar só com diagnóstico, isso. né? Uhum. Então, a gente sempre procura os portáteis. E os portáteis de altíssima resolução são mais caros que aqueles de carrinho, tradicionais médicos.
E para quem anda como eu, por exemplo, do Oiapoque ao Chuí, tem que ser o portátil. Tem que entendeu? ser. E nessa opção de locação também, né? Exato. Essa opção de locação eu acho fantástica, é algo novo no mercado. Recomendo que quem for adquirir sempre procure o pós-venda idôneo, porque tem muitas marcas e eles estão muito interessados na odontologia e também na enfermagem, na fisioterapia, na farmácia. Eles estão interessados numa nova clientela. Então é questão de procurar e, como sempre, fazer bons cursos, né? Você tem que trabalhar baseado num bom aprendizado, numa boa escola. Eu sempre parto do pressuposto que tem que ser bom tecnicamente é uma obrigação. É isso. Né? Parte disso. É isso. E a boa formação, ela vem mesmo de uma curva de aprendizado. Não tem como. A gente não tem como fazer ultrassonografia sem conhecer a anatomia. E a anatomia, além das variações atuais, ainda tem as brigas de autores que discutem camadas. Um fala, por exemplo, que a região temporal tem 13 camadas, outro acha que são 7. Sim. Então, assim, eu particularmente sou raiz da época que se aprendia anatomia num atlas só. Era o só bota e pronto. Não tinha publicação anatômica. Não tinha esse negócio de autor falando de anatomia. Hoje é totalmente diferente. Então, a gente, mesmo na anatomia, a gente está tendo alterações aí importantes. Né? Tem que estar sempre atualizado, buscando conhecimento. Doutora, para o profissional que ainda não usa a ultrassonografia na clínica, qual é o primeiro passo prático para começar? E o que ele tem que saber antes de investir nesse equipamento? A gente falou um pouquinho, mas se puder retomar, aprofundar. Olha, talvez a primeira etapa é conversar com o seu professor, ou com quem você procura fazer um treinamento, e dizer a sua queixa. O que você quer fazer com esse ultrassom? Tá. Você quer trabalhar para si só? Você quer trabalhar ajudando os outros colegas em diagnóstico? Quais os tipos de procedimento que você já faz às cegas? Essa é a primeira pergunta da minha primeira aula do curso. Quais os tipos? E hoje eu falei no palco principal. Você falei, levante a mão como eu vou ser a primeira para vocês não ficarem acanhados. Quem aqui já injetou e ficou sem dormir 2 dias, preocupado com o paciente, com isquemia, enfim, com sintomatologia? Todo mundo levantou a mão. Eu contei lá, ninguém ficou quietinho. Então, eu preciso saber a dor dessa pessoa, desse profissional. Se ele for trabalhar única e exclusivamente para si só, nesses tipos de procedimentos guiados, ele pode adquirir um ultra portátil que funciona num tablet, por exemplo. Olha só. Pode, né? Agora, se ele vai trabalhar para laudar ou para fazer pesquisa, ou ele quer trabalhar em mais alta resolução, maior acuidade, aí ele tem que adquirir um equipamento de mais alta resolução. Se for portátil, que é do tamanho de um notebook, será mais caro. E se for um fixo, ele vai ter algumas vantagens, mas ele não pode tirar de dentro do consultório. Então, primeiro de tudo, ele precisa entender o que ele está buscando. Como que, exatamente. Eu fiz o caminho mais difícil. Como precursora, o que aconteceu? Eu comprei o equipamento da modinha, que é muito bom, né? Tenho trabalhado com esse equipamento, mas aí, como professora, eu sou assediada por várias empresas. Então, eu tenho experimentado e hoje eu sei que existem equipamentos portáteis melhores do que o meu. Né? Tanto que as nossas publicações, tem vários capítulos de livro, vários artigos já, com vários autores também. A gente faz com mais alta resolução com esses equipamentos. Então eu tô namorando uns aí novinhos, né? Imagina. A gente quer sempre o melhor, né? Com certeza. Na ultrassonografia você vai ter o Fusca, o Volvo e a Ferrari. A gente tá aqui entre o Volvo e a Ferrari. Então tem bastante opção já. Muita. Legal. Bom, então o que você falaria para os profissionais que não têm conhecimento nenhum e que gostariam? Então, primeiro ponto é entender o que a demanda. Isso. E entendendo a demanda, vamos estudar anatomia. Gente, não por favor. Tem jeito de aprender ultrassonografia fazendo milagre. Precisamos saber cada estrutura e mesmo assim a gente vai errar. eu falo, só tem intercorrência quem atua.
Perfeito. Né? Mas você tem que saber como conduzir isso depois. Sim. E se prevenir. Sim, sim. E independente, olha, eu tenho 33 anos de graduação. É um caminho longo. De ultrassonografia, pelo menos 6. Recentemente, essa semana, eu fui disparar um fio novo no mercado, maravilhoso, em região de sulco nasolabial. Então, para preencher esse sulco aqui, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Sim. Nem tudo a gente consegue fazer lift. Isso. E a paciente ficou sentindo uma parte do lábio anestesiada que a gente chama de paresia. E eu falava, gente, não houve injeção, não houve lesão, boto ultrassom, não vejo nada. E aí, conversando com uma anatomista referência, porque aí a gente tem, né, as coleguinhas e ex-professoras e professores, ela falou, Lu, com certeza vem do feixe vasculo nervoso aqui infraorbital, porque é um nervo sensitivo, o edema, acúmulo de líquido inchou, o fio é muito calibroso e novo no mercado, nós não estávamos acostumados com esse fio, e aconteceu. E dito e feito, fizemos um laser, massageou, em 2 dias estava tudo normal. Então, ninguém está livre de uma intercorrência ou uma complicação, nem uma profissional experiente. E doutora, a importância de você ter apoios, né? Rede de apoio e humildade de pedir, de perguntar, Com certeza. Não é? Eu acho que os profissionais têm que se unir nesse sentido, trocar experiência, ajudar. E como que você vai aprender com um professor que não é disponível dessa forma? Isso é que eu acho mais importante na área da saúde, porque nós estamos lidando com seres vivos. Sim, pessoas, então tudo né? é para ontem, pessoas. Eu esqueci de falar algo muito importante. No caso dessa paciente, a gente usou o recurso do ecodoppler, né? Porque a parte colorida do ultrassom é a vascularização. E estava tudo bem. E estava tudo bem. Então, assim, você viu que está tudo bem, tá? Um vaso consegue, a artéria flui, o sangue e as veias fazem o retorno. Estava tudo bem. Então, só poderia ser um edema, não tinha nada grave ali. A importância, então, de você identificar e saber conduzir com calma, com clareza. Exato. Né? E não o no paciente escuro. percebe que você está se dedicando a ele. Eu acho que quando a gente fala de mercado, um novo mercado se abriu, não é só para ROF. Aqui nós estamos falando de estética funcional. Mas esse mercado se abriu para odontologia hospitalar, se abriu para cirurgia bucomaxilofacial e a cirurgia estética orofacial, além de outras, porque a gente usa a ultrassonografia também para DTM, a gente usa para várias áreas. E o objetivo das empresas é fazer com que a gente cada vez use menos a radiografia convencional e que a gente esteja usando ultrassom muito brevemente intrabucal, como se fosse uma radiografia periapical. Tá? Essa é a ideia. Como que nós vamos conseguir a que preço, eu ainda não sei, né? Mas há pequenos passos. É isso, né? é isso. É assertividade e segurança, com certeza. Doutora, muito, muito, muito obrigada por compartilhar teu conhecimento. Foi incrível, parabéns pelo teu trabalho. Onde que as pessoas podem te encontrar? Olha, bom, hoje em dia nas redes, a coisa mais fácil nas redes. Os cursos, né? Vamos lá. Até acho que nem sei se está no site da Abrahof como é que funciona isso tudo. Mas enfim, nas redes é só procurar no Instagram @profa.lucianadias com Z. Com Z só tem eu no Brasil. Então, colocou Luciana Dias, eu apareço lá. No Linktree a gente tem todos os acessos. E tem uma surpresinha. Nós temos vários e-books. Um deles é de ultrassonografia. Disponível como se fosse um mini atlas para a gente poder começar, né, a despertar esse interesse e o aluno entender que pode ser mais fácil. Entendeu? Tem que ser mais fácil. Com ajuda profissional. É isso. Parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, prestigiando a Abrahof nessa fase tão especial. Nossa, a gente está muito feliz de fazer parte dessa associação. Que bom. Obrigada, doutora. Obrigada. E você me acompanha para mais um episódio do podcast da Abrahof.